Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, porque o Senhor tem feito grandes coisas também na nossa história. Hoje, dia 29/5/2020, dia precioso, sexta-feira de Café com Coragem, agora 10 horas e 1 minutinho, aqui em Tatuí, aonde a temperatura está apontando para nós novamente 21 graus às 10 horas. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você. Nós vamos nos alegrar no Senhor nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então nós celebraremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então é com muita alegria que iniciamos mais um Café com Coragem que brotou no nosso coração com um único objetivo, o objetivo de ouvirmos coisas que vão fortalecer a nossa imunidade, que vão trazer para nós uma imunização sobre a nossa vida, que vão fazer com que o nosso dia seja um dia mais repleto de virtude na presença dEle, na presença do Eterno. Então, nesse dia que o Senhor fez, dia 29/5, hoje nós vamos tratar a respeito de um tema muito importante, onde pessoas feridas ferem, pessoas que estão próximos a nós nos ferem. Então, desde já eu quero que você vá deixando aí o seu like, o seu coraçãozinho, porque amanhã nós vamos estar sorteando aí alguns livros e CDs. Então, deixe a sua curtida, porque depois nós vamos pegar pelo nome a sua curtida aí, o seu coraçãozinho, e vamos saber que você está acompanhando. Então nós vamos fazer o sorteio. Então, à medida em que você for entrando, vai confirmando aí a sua presença, ok? Então, ótimo dia para você, dia que o Senhor fez, dia 29 de maio, estamos findando mais um mês e o coração cheio de gratidão, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. A igreja viveu toda essa fase de pandemia e vivendo ainda, então, ou seja, tem muitas coisas para acontecer daqui para frente e o nosso coração precisa estar preparado para este novo tempo também. Esse tema ele é muito importante para nós, porque ele vai ajudar a ampliar os nossos horizontes, ampliar a nossa visão espiritual, vai ampliar a nossa percepção. Então não perca nada, fique aí até o final aí, acompanhando cada detalhe, porque vai ser muito importante você pegar toda essa sequência. Pessoas feridas ferem. Sim, pessoas feridas ferem. Não é impossível da mesma fonte sair 2 tipos de água, é impossível da mesma cara de uma pessoa ferida trazer cura realmente para alguém. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Por favor, já vai colocando aí como é que está a temperatura na tua cidade. Temos aqui 3 minutinhos até nós iniciarmos nossa mensagem. Aqui em Tatuí, disse, estamos com 21 graus. Você que está de longe, você que está chegando aí agora, por favor, como está a temperatura na tua cidade, aí no lugar onde você mora, vai nos posicionando para a nossa organização. Eu já preparei aqui o meu, hoje o chazinho, não está tão frio aqui, 21 graus, e parece que o dia vai esquentar, então está melhor. Então prepara aí o seu chazinho, o seu café, pega a sua xícara, como eu falei, vai deixando o seu like aí para mim saber que você assistiu e você entrar amanhã, você poder participar amanhã do sorteio de livros aí que vai ajudar você também na sua cura interior. Nesse tema hoje de Café com Coragem,
Itapetininga, a Sônia está falando que está frio, principalmente no prédio, aí fica realmente muito mais frio. Então, Itapetininga então, deve estar parecido com Tatuí, como ela está dentro do prédio, então, longe, né? Paz, irmã Laura, Deus, obrigado, Deus abençoe a sua vida. Como é que está o tempo aí em Angatuba? A Sônia Ribeiro está informando para nós aqui que ela mora numa geladeira, no prédio que é uma geladeira, então muito frio, realmente o apartamento já bate pouco sol, quando começa a esquentar já está esfriando novamente. Vamos lá, de perto ou de longe aí, como está a temperatura na tua cidade, no lugar onde você mora, vai nos posicionando aqui, para a gente ver como é que está o estado de São Paulo, que a partir do dia 1º entra numa nova fase, em alguns lugares, setor laranja e setor amarelo, a igreja está voltando a funcionar normalmente, com as portas abertas. Essa semana também retomamos nossas atividades aqui em Tatuí, nos preparando para receber o povo, nos organizando também. Vamos manter o culto diminuindo, vamos fazer o culto no máximo em 1h15, com álcool gel, termômetro na porta para medir a febre na chegada dos irmãos, espaçamento. Então nós queremos fazer um culto reduzido, queremos fazer com muita sabedoria que o Senhor nos deu. Todos estão com a sua xicrinha aí, com o seu café. Todos já organizaram direitinho, dá para a gente já entrar na nossa viagem aqui, mas muitos colocaram. Só a irmã Sônia que colocou, a temperatura está lá, eu não estou conseguindo enxergar se outros colocaram. Botucatu, Janaína está falando para nós que Botucatu está frio. E lá Botucatu realmente também é frio. Aliás, daqui para frente, para lá, principalmente para o Paraná, a coisa vai esfriando. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, aliás, eu vou ler os versículos aqui no Salmo de número 11. E nós vamos falar sobre essa temática. Quem sabe, semana que vem, podemos falar justamente de... Eu não vou falar de cura interior, porque alguns têm um trauma, né? Irmã Marisa está falando para nós que lá em Bertioga, 22 graus, ensolarado, então o sol está saindo. Café com bolo, aliás, tem um irmão que ficou devendo para nós a tapioca, a irmã Neuza ficou devendo o nhoque, a Vilmena ficou devendo a sopa de abóbora. Agora a Sônia está falando aqui o bolo de fubá, então vamos fazer esse negócio acontecer aí, gente. A Zenailde está informando para nós que lá em Jundiaí está 19 graus, está friozinho. Seu marido ficou devendo para nós a tapioca. Isso daí lá, 19 graus lá em Jundiaí, então está friozinho. Vão mandando para a gente aqui. A Deise está falando que lá em Santo André, 15 graus com sol. Ai, então tá o solzinho, mas o negócio tá gelado então. 15 graus, frio. Muito bem. Tem que cobrar os irmãos para eles lembrarem da gente aqui também, que tem que mandar por Sedex o bolo, a sopa, tapioca, nhoque, né? Ontem a Neuza falou do nhoque, então tem muita coisa boa aí. Café com Coragem também vai apresentando os talentos. Lígia também está informando que lá em São Caetano também está 15 graus, friozinho. Sibeli, o almoço, né, minha filha? Isso é verdade mesmo. Puxa vida, hein? Tem que pagar esse negócio aí, acabar a quarentena e tem que pagar esse almoço aí. Esse trem tem que sair. Bom dia, Maria, como é que tá o sol aí? Evandrão, meu amigo, Evandro, nós jogamos bola junto, esse camarada fazia gol, porque eu que passava as bolas para ele aí, tá aqui. Como é que tá em São Paulo aí? Maria, como é que tá o tempo no Capão Redondo? Olha lá, Francisco Morato, a Cidinha tá falando que tá 18 graus. Então essa é que tá mais ou menos a média aí no estado de São Paulo, só lá para o ABC que tá mais frio ainda, né?
Botucatu, 13 graus, a Janaína está falando aqui, meu Deus do céu, misericórdia. Então está frio demais mesmo. Então aqui estamos no lucro. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Vamos trabalhar um pouquinho. Está friozinho aí, Maria? Então deve ter igual São Paulo mesmo aí, média de 15 graus também. Nós vamos falar uma pessoa ferida fere. Então, é uma temática muito importante, porque isso vai, como eu falei no começo, vai ajudar-nos dentro da questão de relacionamentos. Então, nós vamos falar a respeito de como isso acontece, e já temos falado várias vezes de como acontece a ferida. Vamos falar das características de uma pessoa ferida, e depois, então, vamos, se Deus der graça para nós aqui, mostrar um caminho, iniciar aqui nessa manhã um caminho para buscar essa cura, e amanhã a ação de Deus no nosso sofrimento, como Ele vai produzir em nós, então, essa cura. Ok? Salmo de número 11, Salmo de Davi, onde Davi vai dizer que o Senhor é o refúgio e fortaleza, mas antes dele dizer isso, olha só o que ele diz no começo: no Senhor eu me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas, disparem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Então a grande pergunta de Davi é: quando os nossos fundamentos são destruídos, aonde está Deus? Aonde está Deus quando acontece as dores e os sofrimentos que nós temos falado ao longo dessa semana? Aonde está Deus quando de repente há um problema, aonde há uma enfermidade? Aonde está Deus quando de repente há um abuso? Aonde está Deus aonde há uma violência moral? Aonde está Deus aonde há uma violência física? Aonde está Deus quando há uma violência espiritual? Aonde Ele está? Davi fala: quando os nossos fundamentos, ou quando aquilo que a gente acreditava, quando aquilo que era o nosso porto seguro, e quando nós dependíamos daquilo, aquilo é derrubado, é destruído, aonde Deus está? Ele faz então uma pergunta: o Senhor, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que nós poderemos fazer? É uma chamada. O que nós podemos fazer quando tudo isso acontece? Normalmente, quando vem essa ferida, a vida ela é feita de escolhas. Então, hoje, como homem, como mulher, como pessoas que de repente temem a Deus, nós temos a escolha. Nós podemos escolher agir como as pessoas agiram conosco, ou nós podemos agir de maneira diferente. Nós podemos revidar, ou nós podemos fazer aquilo que o manual diz para cada um de nós. Qual é a nossa atitude? Davi está falando: quando os fundamentos são destruídos, aquilo que nós temos como fator importante para a nossa vida são destruídos. E aí, quando esses fundamentos são jogados por terra, o que acontece? O que pode se dar? Então, Davi, na sua lucidez, ele fala: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens.
O Senhor põe à prova o ímpio e põe à prova o justo. Creio eu que todas as coisas, elas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu creio que em toda a trajetória da nossa vida, os olhos de Deus já estavam sobre nós. Aliás, a palavra de Deus me garante que antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus já sabia muito bem. Aliás, foi Ele que me moldou, foi Ele que me preparou, foi Ele quem me criou. Ele sabe então de toda a minha estrutura. E quando de repente os fundamentos da minha vida, seja num casamento, seja no relacionamento, seja na enfermidade, aonde Deus está neste momento, Davi diz que Ele continua governando. E eu preciso ter essa convicção muito grande, de que apesar de Deus está governando. Aonde está Deus na pandemia? Continua governando no seu trono, continua no alto e sublime trono, acima de todos nós. E de repente essas situações acontecem não somente com o ímpio, mas também com o justo. Uma ferida ou uma situação como essa, seja moral, seja num abuso físico, seja num abuso sexual, seja num abuso espiritual, porque isso também acontece dentro do nosso segmento, dentro da igreja, aonde Deus está governando sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí é necessário a escolha. Que escolha que eu vou fazer? Revidarei com a mesma moeda e a mesma intensidade? Ou eu vou procurar, buscar em Deus a solução para que Deus seja a minha justiça, como diz a palavra de Deus? O fato é que por estarmos vivendo um tempo onde nós vamos encontrar dentro da igreja pessoas enfermas, e quando eu estou falando de pessoas enfermas é sem exceção. Eu estou falando de membros, eu estou falando de liderança, eu estou falando de pastores. Membros estão feridos. Uns podem ferir uns aos outros. Líderes estão feridos, porque pode ser que foram feridos pelos membros e os membros feridos pelos líderes. Pastores estão feridos, porque foram feridos, ou podem estar feridos por causa das ovelhas, ou podem estar feridos por causa da sua liderança. E dentro dessa igreja, muita gente ferida. Então seja relacionamentos. A questão dos relacionamentos. Como que isso vai se dar? E o que nós vamos escolher? Houve um momento que nós vamos ler nos evangelhos, e você vai ler também, com uma boa leitura do evangelho, você vai ler que em vários momentos, quem pensou em matar Jesus não foi o povo, não foi os ímpios, os líderes romanos. Quem pensou matar Jesus foi os religiosos. Supostamente aqueles que conheciam a Deus, supostamente aqueles que tinham contato com a palavra de Deus. Aliás, foram eles que idealizaram um plano para tirar a vida de Jesus. Então, nós sabemos que na verdade não havia já o plano de Deus, mas eu quero dizer que quem idealizou com raiva e que ficava com raiva ao ser confrontado eram os religiosos. Então nós, como igreja, precisamos fazer uma autoavaliação de como é que está a nossa vida. Se esse quadro acontece dentro da igreja, é porque existem pessoas dentro da igreja que estão feridas. E se elas estão feridas dentro da igreja, é porque ao longo da sua jornada, seja lá atrás, na chegada à igreja, e depois não houve uma continuidade de cura, e elas continuam feridas. Porque ainda vou dizer a mesma coisa: Deus pode curar, Deus pode fazer. Agora, a primeira ação de Deus na nossa vida sempre vai ser no Espírito, ressuscitando o nosso Espírito. Importa-vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A primeira ação de Deus é fazer com que o nosso Espírito renasça. E à medida que esse Espírito nosso vai renascer, à medida em que eu vou alimentar o meu Espírito, aí sim, esse Espírito vai prevalecer sobre a alma e sobre o corpo.
O grande desafio nosso em tudo isso, queridos, é justamente aí. É que essa igreja que foi chamada para caminhar em vitória, ela não continua alimentando o Espírito ou dando a comida que o Espírito necessita, para que esse Espírito possa crescer. E quando esse Espírito não evolui e não cresce muito, nós poderíamos pegar, para você ter uma ideia, a respeito daquelas crianças, eu gosto sempre de pegar isso como uma base para você poder entender, aquelas crianças da África, que você vê nas fotos, cabeçudinha, barrigudinha, e elas são bem mirradinhas. Por quê? É má alimentação, é pouca alimentação. Alimentação uma vez por dia, às vezes só com a pasta da mandioca, ou com a banana verde, dependendo do lugar da África. Então, se nós fôssemos fazer uma radiografia dos cristãos hoje, nós íamos ver um monte deles cabeçudinho e barrigudinho, fazendo esse paralelo, essa analogia, para nós podermos entender por quê. Porque são pessoas que vão ler pouco a Bíblia, vão ser pessoas que vão orar pouco, vão ser pessoas que vão ter um pouco relacionamento com Deus. Então o Espírito nasceu de novo, primeira ação de Deus no Espírito, e o Espírito precisa trabalhar, porque Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ou seja, agora chegou a hora de nós permitirmos que a ação de Deus venha para a nossa alma, tocar a nossa alma, porque ali, na sede das emoções, estão aquilo que aconteceu no passado, aquilo que de repente aconteceu no momento presente. E se o Espírito estiver coordenando as nossas ações, as reações serão diferenciadas. Agora, se a alma estiver ferida e continuar ferida, eu posso estar dentro da igreja, o Espírito nasceu de novo, mas eu leio pouco a Bíblia, então a cura não vai brotar como ela deveria brotar. A cura não vai acontecer, porque isso daí parte de uma escolha individual minha. Eu decido se eu vou ler a Bíblia ou não. Eu decido se eu vou ler um bom livro ou não. Eu decido se eu vou orar ou não. Essas decisões são minhas. A carne vai dizer assim, não ore. A carne vai dizer, não leia. A carne vai falar para nós fazermos outras atividades, mas ela não vai falar para nós meditarmos. A alma vai falar para nós buscarmos aquilo que de repente vai trazer o prazer. E o Espírito vai falar para você, não ore mais, leia mais, medite mais, se fortaleça na palavra. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu leio a palavra, a libertação ela vem por completa. Quando eu leio pouco, eu vou crescer realmente como nanicos, ou como a Jussara escreveu aqui, como raquíticos na presença de Deus, raquíticos na fé. E aí, qualquer situação que acontece dentro da igreja, isso me prejudica. Então, já tem o que aconteceu no passado que não foi tão bem resolvido na alma, porque eu não permiti esse crescimento. E agora as situações que acontecem dentro da igreja, no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio dessa igreja preciosa, maravilhosa, dessa igreja que nasceu para vencer, dessa igreja que veio através do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Pessoas ali dentro que estão enfermas, liderança que estão enfermas, pastores que estão enfermos, e eu vou mostrar para vocês aqui características de uma pessoa que está ferida na alma. E aí você vai fazer uma avaliação, e dentro de quando você olhar para as características dessas pessoas aqui, você vai poder fazer um link. Mas antes de você olhar para aquela pessoa, primeiro quadro, olha para dentro de você. Olha para você. Eu vou falar aqui das características. Nem todas elas têm todas as características. Algumas umas, outras. E você vai poder fazer todo esse link, mas antes de você olhar para as pessoas, e de repente você já está pensando em algum membro da tua igreja, ou algum pastor, ou algum líder, ou pastor de repente depois já está lembrando de algum, antes de tudo isso, nós vamos olhar para dentro de cada um de nós mesmos, nós vamos fazer a nossa grande avaliação, e dentro dessa avaliação que nós vamos fazer aqui, nós vamos marcar aqui, então vai ser muito importante para nós, neste nosso romper e dentro desse nosso crescimento. Eu fiz aqui umas anotações importantíssimas para nós nesta manhã. Características de uma pessoa ferida na alma. E essa pessoa ferida na alma, ela vai ferir outras pessoas também. Ela
ela está machucada, então ela vai machucar outras pessoas. Então a primeira característica de uma pessoa ferida na alma, ela tem falta de interesse pelos outros, ou seja, falta de uma sensibilidade, falta de uma empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, porque a pessoa ferida na alma, ela vai estar apenas buscando o seu próprio interesse. Uma pessoa ferida na alma, então, ou seja, ela não vai olhar para as pessoas e se colocar no lugar daquelas pessoas. Essa é a primeira característica. Segunda característica de uma pessoa que está ferida na alma, ela não é transparente, ou seja, ela se retrai, ela não quer ser descoberta. Se ela não quer ser descoberta, então ela não é transparente. Ela vai mostrar uma coisa, mas lá no fundo os sentimentos são outros, porque ela está ferida. Então ela não quer que as pessoas descubram que ela está ferida. Então ela vai se retrair, e quando ela se retrai, ela nunca vai ser autêntica. Terceira característica de uma pessoa que está ferida, aqui ela vai para o outro lado, ela se torna uma pessoa hipersensível. Ela fica melindrosa. Quando vai ser colocada uma correção na vida dela, ela já vai linkar com o passado ou com a ferida na tua alma, e ela vai achar que ela está sendo rejeitada, e na verdade é apenas uma correção. Ela vai achar que pegou demais no pé dela. Me lembro até hoje de quando começamos na igreja, lá em Lausanne. Estava com uns 6 meses na igreja, o pastor estava numa aula de estudo, e quando ele estava dando o estudo bíblico lá, o Rodrigo tinha 1 ano e pouquinho, e o Rodrigo correndo lá em volta e tal. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: Altair, quando você for vir para a igreja, pega esse menino aí, dá umas voltas com ele no quarteirão, para quando chegar aqui, ele já está cansado, e aí ele não está, ou seja, toma conta do teu filho aí. Primeiro sentimento que vem é: nunca mais apareço nessa igreja. Mas como o irmão que estava me discipulando, estava falando que muitas dessas coisas eu viria na igreja, por isso a fundamento e a importância de um discipulado. Quando ele falou aquilo para mim, aí eu saí, pensei, falei: puxa vida, vamos ter que romper isso, vamos ter que vencer, superar, bora lá, vamos embora. Depois outra vez a gente estava lá num livro de estudo, e aí eu fui pegar água para ele, e quando eu peguei água eu coloquei na mesinha, sentei, já não estava o Rodrigo, aí ele se tomou da água, ele disse: essa água está muito gelada, vai atrapalhar o estudo, vai atrapalhar a minha voz. Aí eu respira fundo, pensa que isso aconteceu com você, né? Respira fundo, aí fui lá, troquei a água, trouxe para ele, ele tomou, falou assim: essa tá boa. Eu escolho se eu levo à frente tudo aquilo e eu retalho, e eu vou colocar uma retaliação, ou eu escolho receber aquilo e assimilar como sendo uma correção para a minha vida. Uma pessoa ferida na alma, ela se torna hipersensível porque ela fica melindrosa. Principalmente a nossa geração agora, tudo se chama atenção, tudo magoa, tudo fica chateado. Se chama atenção, de repente, porque não está olhando os filhos, fica chateado. Se de repente você vai trazer uma cobrança um pouco mais incisiva de participar dos cultos, das atividades, fica chateado. Tudo então melindre. Hoje nós estamos sendo formados para a geração de bullying. Tudo é bullying, tudo é bullying. Qualquer coisa que acontece, eu sofri um bullying, aí sofri um bullying, Camargo. Eu sempre falo aqui na igreja, vem um sermão, que quando eu tinha lá 11, 12 anos, tinha um seriado na TV, que você vai lembrar, boa parte aí vão lembrar, quando eu tinha 11, 12 anos, tinha eu era da
quarta série, ela da quinta série, e ela chegou e ela ficou olhando para mim um dia, ela falou assim: você parece o Tatu da Ilha da Fantasia, porque meu cabelo era bem lisinho, tinha cabelo na época, era bem liso, bem lisão mesmo, puxando da minha avó e da minha mãe, indiano. O seu Tatu da Ilha da Fantasia. Aí você vai na Zona Leste lá, até hoje, inclusive o Evandro que estava aí, todo mundo me chama de Tatu. Todo mundo chama de Tatu lá. Você chegar lá, você for perguntar do Altair, ninguém nem sabe quem é, mas você fala assim, o Tatu, uma boa parte, o pessoal, você vai perguntar lá para a turma de 25 anos para cima, né? Turma de 40 e poucos anos para cima, todos eles vão saber quem é. E a gente cresce com o apelido, a maioria das pessoas aí cresceram com o apelido, agora hoje, qualquer coisa, então seja, é uma geração muito mimimi, e quando a gente chega na igreja também nós vamos encontrar muitos crentes que é assim. Primeira coisa que você traz, o pastor falou a respeito do Rodrigo, depois o pastor falou da água que eu fui pegar para ele para servir com o coração, assim o pastor fala daquilo que a gente fica chateado. Como é difícil, como é difícil. Então seja, uma pessoa que a alma está ferida, ela fica hipersensível porque ela fica melindrosa e tudo para ela, toda a correção para ela, ela entende como sendo uma rejeição. Uma pessoa ferida na alma, ela tem, por tendência, a possessividade. Ela se torna uma pessoa possessiva, ciúmes, monopólio, exclusivista. Ou seja, se ela tem amigos, os amigos parece que tem que ser só amigos dela. A pessoa não pode ter outros amigos, porque de repente é ciúmes. Começa a namorar, não pode ficar mais com ninguém, não pode ter mais amizade, não pode ter amigos, não pode mais jogar bola, não pode sair mais com as amigas, não pode continuar o discipulado com alguém, porque a pessoa ferida na alma, ela tem por tendência a possessividade, seja com amigos, seja com outros, e de repente a pessoa começa a ter amizade com outra pessoa também, ela fica chateada. Eu sempre brinco aqui, porque numa cidade pequena de interior, a pessoa não está namorando, cada um tem a sua vida. Aí começa a namorar, o rapaz já tem que, muda toda a sua rotina, porque ele tem que pegar a menina na casa, levar para o serviço, traz para o serviço, vai para almoçar, leva para o serviço, busca no serviço, leva para casa e tal. Muda-se completamente a sua rotina, deixa de ter uma vida social, porque a outra sempre vai exigir que esteja junto. Pessoas com uma alma ferida sempre vão exigir esse exclusivismo e elas têm por tendência a possessividade, ou seja, ela quer tomar posse daquela situação, quer ter o monopólio, quer ter toda a atenção. Pessoa que precisa realmente de uma cura na sua alma, a alma está ferida e com certeza ela vai ferir alguém, ela vai ferir seus amigos, ela vai ferir as pessoas dentro de um relacionamento e ela vai ferir quem é que está perto. 5. Uma pessoa ferida, ela faz acepção de pessoas. Como, pastor? Uma pessoa ferida na alma, ela só vai considerar as pessoas da forma como que ela quer ou como ela gosta, e enquanto essas pessoas também estão concordando com ela, nessas pessoas ela vai falar a respeito de outras situações, as pessoas vão concordar com ela, mas se um dia essas pessoas discordarem, pronto, já é o fim, acabou o relacionamento. Que a pessoa pisou na bola comigo, e aí vai arrumar várias situações, e vai criar o imaginário, como nós falamos ontem, na sua mente, e ela já vai falar assim, essa pessoa morreu para mim, nunca mais. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas quando a pessoa fala assim, fulano morreu para mim, quando a pessoa fala assim, fulano morreu para mim, saiba de uma coisa, essa pessoa está ferida na alma, e ela precisa realmente de uma cura. Sexta característica de uma pessoa ferida na alma, ela tem medo de conhecer novas pessoas. Então, já tem um grupo pequeno de pessoas, ela não quer que aquele grupo aumente, ela não quer conhecer outras pessoas também, ela não abre a sua alma para conhecer outras pessoas. Infelizmente, a alma está ferida. E porque ela está com a alma ferida, ela fica naquele monopólio, só que aquele grupo, até aquele grupo contradizer, e depois ela sai, ela vai se isolar e ela vai ficar sozinha. 7. Uma pessoa ferida na alma,
ser atendida nas suas exigências imediatas, não consegue ouvir um não ou um espera. Tudo tem que ser do seu jeito. Uma pessoa ferida na alma, ela precisa ser atendida rápida. Se ela falou, tem que ser para ontem, tem que ser para já, tem que ser para o momento. Ela não consegue ouvir o não. Quando ela ouve o não, ela fica extremamente irritada. Quando uma pessoa ferida na alma, você fala para ela, espera um pouco, ela não quer saber de esperar. Ela já se altera. Ela está ferida na alma, porque ela quer tudo muito rápido. Uma pessoa ferida na alma. Tudo tem que ser do seu jeito. Nunca pode ser do jeito de outras pessoas, porque do jeito dela é a maneira certa. 8. Uma pessoa ferida na alma mostra pouca ou nenhuma gratidão para com os outros. Então, seja uma pessoa ferida na alma, o seu grau de gratidão é muito pouco. E, aliás, muito raso, só dura 1 minuto. Agora, uma pessoa que não tem uma ferida na alma é diferente, mas uma pessoa que tem ferida na alma, a gratidão é muito pouco. A Bíblia diz para nós que nós devemos dar graças em tudo dar graça, ou seja, em tudo dar graça, e não por tudo dar graça, mas em tudo, seja positiva, seja situação negativa, em tudo dar graça. Eu não vou dar graça porque aconteceu uma coisa boa, diz o texto, em tudo dar graça. E a gratidão, ela é o termômetro para nós medirmos a questão emocional de uma pessoa. Um equilíbrio dentro da gratidão, se ela é grata por tudo aquilo que aquela pessoa fez. 10 coisas boas que a pessoa fez. Se a pessoa desapontou uma vez, por conta daquelas 10, dentro dessa gratidão, ela vai continuar sendo grata e vai continuar mantendo um relacionamento, porque o relacionamento, o termômetro, a gratidão vai medir justamente essa questão emocional da pessoa. Uma pessoa ferida na alma, ela faz lisonjas ou críticas duras. Enquanto está tudo bem com aquela pessoa, é a melhor do mundo. 10, 100%, aquela pessoa lá não tem para ninguém. Essa aí, notável. Pisou na bola, já vai para o outro extremo. Não, aquela pessoa não dá. Sem chance, está fora. Olha só, tudo isso aqui estamos falando de uma pessoa que está ferida na alma. São picos, ou está lá em cima ou de repente está lá embaixo. Uma pessoa ferida na alma guarda mágoa por longo tempo. A grande maioria dessas pessoas que guardam mágoa por um longo tempo, elas falam assim, como é difícil enganar, ou como é difícil perdoar. Na verdade, elas estão sendo enganadas pelo nosso adversário. Satanás está conseguindo enganar a vida delas, dizendo que é difícil perdoar, porque na verdade, o remédio está justamente na cura, no perdão. Quando a pessoa perdoa, ela entra pelo processo da cura. Quando ela deseja, quando ela escolhe, já que a vida é feita de escolha, quando ela deseja resolver aquilo, quando ela deseja esquecer aquilo, quando ela deseja perdoar aquilo, ela está entrando pelo caminho de cura. E justamente é isso que Satanás não quer, ele quer segurar essa pessoa ali no seu grande íntimo, para que ela não perdoe, na verdade, para que ela não seja curada, para que ela não experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. 11. Uma pessoa ferida na alma, ela tem atitudes de obstinação. E a atitude de obstinação vai levar ela a uma rebelião completa, seja para a sua liderança, seja para os seus pais, seja para os seus líderes espirituais. A obstinação, ela tem a sua ponta e o seu viés vindo do orgulho. A obstinação mais o orgulho vai levar a pessoa à idolatria. Aliás, Samuel disse para Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o culto a um ídolo do lar. O que quer dizer? Que é como se eu tivesse uma imagem de uma escultura dentro de casa, porque eu quero fazer aquilo de todo jeito.
ainda sabendo que aquilo está errado, ainda sabendo que manter aquilo está errado, eu vou levar aquilo até as últimas consequências. Por quê? Porque eu estou obstinado. A ferida na alma é marca de uma pessoa extremamente obstinada. Ainda que ela sabe que ela deve fazer, mas ela prefere fazer de outro jeito, porque há o sentimento de orgulho, falando, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Posso pegar a ilustração a respeito de um casal que de repente, fictício é claro, de repente eles se separam. Nessa separação tem os bens e vão vender os bens. E aí o homem, ele é ferido na alma, eles têm esse sentimento doentio e possessivo. O que ele faz? Então assim, eu tenho um carro aqui, o carro vale 20 mil, mas eu vou vender o carro por R$1.000, porque assim eu só vou dar 500 para ela. Assim ela não vai ter dinheiro. Ou seja, uma pessoa ferida na alma, ela auto se sabota, auto se prejudica, mas ele quer que a outra pessoa também seja prejudicada. Ele dá um jeito, uma pessoa ferida na alma, ele até tenta se prejudicar, mas o objetivo é que a outra pessoa seja prejudicada. Ele quer ver a outra pessoa sofrer, nem que para isso ele tenha que sofrer também. Então, seja, é uma pessoa ferida na alma, uma pessoa obstinada. 12. Uma pessoa obstinada e ferida na alma, uma pessoa ferida na alma, ela vai buscar más companhias. Porque se ela vai buscar más companhias e pessoas de um nível de conhecimento espiritual menor que o dela, então essa pessoa vai alimentar o seu sentimento. Quando eu vou falar da outra pessoa para ela, a pessoa vai falar, realmente, aquela pessoa que você está falando é isso mesmo. Então a pessoa ferida na alma, ela vai buscar más companhias, buscar pessoas num grau inferior ao dela, para que essa pessoa possa apoiar os seus sentimentos e com isso também alimentar o seu ego, manter ali a sua ferida. Uma pessoa ferida na alma, 13, experimentam os extremos de humor, muda da água para o vinho. De manhã está bem, à noite está mal, ou dormiu bem, acorda mal. E ela vai para os seus extremos, mudança muito fácil de humor. E para finalizar, 14, toda pessoa ferida na alma, ela é dada à maledicência, ou a maioria das pessoas feridas na alma, elas são dadas à maledicência. E assim, muitas famílias, muitos ministérios, muitos relacionamentos e muitas amizades acabam. Pessoas feridas na alma que vieram por conta de abusos morais, palavras que foram ditas, vivenciaram situações emocionais fortes, um arrancamento abrupto de uma situação trouxe ferida na alma, uma rejeição, uma violência sexual trouxe feridas na alma no contexto espiritual. Você já ouviu isso? Talvez você já ouviu isso, e a gente tem que, nesse período da história da igreja, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Pastores feridos na alma que se tornam possessivos de ovelhas que não são dele. As ovelhas que eu tenho aqui não são minhas, pertencem a Jesus, ele me incumbiu de cuidar. E de repente, uma daquelas pessoas vai sair da igreja, o pastor vem, não te abençoo. Ou que de repente aconteceu uma situação que o pastor não gostou, não, você vai sair daqui? Você vai sair, então você vai sair daqui, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara e depois você vai ver, vai ter que voltar aqui. Você já ouviu esse chavão também, esse termo também? Não, vamos tocar no ungido de Deus. Não fala isso que você está tocando no ungido de Deus. E quem não é ungido? Quem não é ungido? Todos nós recebemos da unção daquele que é verdadeiro. Só que a gente, às vezes o pastor vai se brindar, porque o irmão está confrontando ele, ou falando uma verdade para levar ele a pensar e amadurecer. E a pessoa vai falar alguma coisa. Ele fala, não, olha, você está com atitude de rebelião, porque a pessoa está falando um pensamento que ele precisava realmente esclarecer. Pastores feridos da alma que diz, vai lá, vai, depois você vai acabar voltando, você não vai se dar bem. E de repente a pessoa acha que, eu não estou falando da pessoa começar a falar mal, eu estou falando da pessoa que de repente ela está tomando a decisão
simplesmente de não estar mais ali. E quando a pessoa está pedindo para não estar mais ali, porque de repente ela está ferida na alma, precisa de um socorro, precisa de uma ajuda, ela precisa então retornar. Nós precisamos entender e amadurecer justamente para isso. Porque às vezes, como pastor, eu estou na igreja, mas somos iguais ali. Então, e eu errei, e já errei, e vou errar outras vezes também. E quando de repente confrontado com o erro, é ter uma maturidade de olhar e fazer uma avaliação e retornar. Fazer uma avaliação, pô, não, realmente eu errei nisso aqui, e vamos voltar, não é seguir em frente, é fazer uma avaliação. Até onde vamos, até onde não vamos. É uma avaliação que nós precisamos fazer a cada dia. E de repente também, por isso que nós vamos encontrar nos púlpitos das igrejas, no meio da liderança das igrejas, pessoas feridas. E essas pessoas feridas, é impossível trazer cura para alguém, elas vão ferir. Líderes feridos vão usar o púlpito para ferir as pessoas, para trazer sermões direcionados para uma pessoa, para duas pessoas, quando de repente nós temos 40, 50, 100, 200 pessoas na igreja, vai trazer um sermão para uma pessoa, porque o pastor está ferido, os líderes estão feridos. Somos feridos, sim, somos feridos, porque às vezes a gente espera a resposta de um rebanho que não vem, e aí nos ferimos. De repente o pastor cria uma estrutura para fazer as suas lives e os seus cultos, e de repente ele vai ver que alguns irmãos não entraram, são feridos da alma, porque de repente a gente está olhando em uma perspectiva humana, querendo que todos participem, e a verdade, essa pandemia vem mostrar justamente que isso não é assim, não é assim. Nesse tempo novo de retomada e ressignificação da igreja, pós-pandemia, depois de tantas informações que nós temos recebidos aqui, nós precisamos arduamente buscar a cura da nossa alma, porque pessoas feridas sempre vão ferir, líderes feridos vão ferir, cristãos feridos vão ferir outras pessoas também. Filhos feridos vão ferir os pais, pais feridos vão ferir os filhos. Nós precisamos retomar a nossa jornada. Nós precisamos nos reinventar realmente como igreja. Nós precisamos mudar aí totalmente o nosso discurso. Pessoas feridas sempre vão ferir outras pessoas também. E está chegando agora o momento dessa igreja se curar. E só existe um momento, eu estou falando aqui, isso é para pastor, isso é para líder, isso é para membro. A cura, nós já sabemos que já foi alcançada. Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que estava sobre nós já foi marcado lá na cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que até a cura também para mim é uma escolha. Jesus já, como eu disse na abertura, Jesus já trabalhou no renascimento do meu espírito. Agora a cura, é eu que vou desejar ou não. Muitas pessoas querem continuar, e se eu quero ser curado na alma, eu preciso decidir ser curado na alma. E como que eu posso ser curado na alma, pastor? Existe um único caminho, e esse caminho ele não mudou. Só existe uma maneira de recebermos a cura na alma. Puxa vida, Deus não faz isso por completo, Ele faz a ação do renascimento no nosso espírito, mas a cura na alma, o desejo precisa ser meu, porque Deus não vai violar os meus sentimentos. Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso escolher se eu quero ser curado ou se eu não quero ser curado, e às vezes eu não estou escolhendo, mas às vezes forçadamente, pelo domínio da minha alma, eu ainda prefiro manter a minha alma enferma. Então agora, dentro desse projeto de agora iniciar um novo tempo nesta quarentena, qual é a escolha que eu quero para a minha vida? Por isso que a gente tem insistentemente dito isso para vocês. Amanhã tem uma palavra maravilhosa em relação a isso. Você vai ver como Deus mostra daticamente e psicologicamente na Escritura a cura para o seu povo. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso romper com tudo isso daqui. Eu poderia listar pelo menos mais 5, 6 itens a respeito de uma pessoa ferida na alma, mas isso aqui eu acho que já dá para ter para nós, já dá uma ideia para nós daquilo que é uma alma ferida, e de que uma alma ferida dificilmente vai curar alguém.
Querido, o pastor, o líder, um membro, alguém ferido, dificilmente ele vai curar alguém, porque ele primeiro precisa se curar. E é o ditado daquilo que Jesus disse para os religiosos. Certamente vocês vão me dizer: médico, cure-te a ti mesmo. Então, ou seja, eu preciso buscar a cura para a minha vida, eu preciso buscar uma cura para o meu cristianismo nesse tempo. Meu querido irmão, se de repente você conhece pessoas que dentro da própria igreja não se conversam, eu quero falar para você: ferida na alma. Se você conhece pessoas dentro da igreja que de repente falam mal das outras ali, dentro desses itens, estão feridas na alma. Essas pessoas, se estiverem à frente, essas pessoas precisam tirá-las do púlpito, porque senão elas vão trazer um sermão baseado em uma pessoa ou duas pessoas. Elas não vão trazer uma palavra de cura, porque elas estão extremamente feridas. Precisamos ressignificar essa história da igreja, ressignificar-nos como igreja também e buscar um caminho que vai trazer uma cura para a nossa alma. Jesus já conquistou isso? Não, já está aqui na palavra, já está, só que eu desejo. Se eu estou com febre, eu vou escolher se eu tomo o Tilenol, se eu tomo a Novalgina ou não. Se eu estou enfermo, eu decido. Então, ou seja, eu preciso escolher. E qual é o caminho? E então, eu vou iniciar aqui o caminho hoje para a cura dessa alma, mas amanhã eu vou mostrar para vocês psicologicamente a ação de Deus para curar a alma humana. Só que isso depende da atitude das pessoas. Tem muitas pessoas que você vai conhecer dentro da igreja que elas não querem, elas querem continuar enfermas. Elas querem continuar. Por isso que dentro da igreja você vai encontrar pessoas que não deram ainda aqueles seus primeiros passos, seus avanços. Elas vão continuar ainda tendo atitude de criança. Por isso que nós vamos encontrar no nosso meio ainda pessoas que gostam de falar mal realmente um do outro. Quando você vai olhar a igreja primitiva, o objetivo delas era estarem de casa em casa, em comunhão, singeleza de coração, partindo pão, de estarem juntos. Podia-se falar as coisas abertamente e não havia tanto melindrice. Agora, pessoas feridas na alma, elas vão ferir. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então nós precisamos buscar do Senhor uma cura para a nossa alma. A igreja daqui a um tempo ela vai se reencontrar novamente. Daqui a um tempo, passado todas as situações da pandemia, nós vamos nos reunir outra vez nos templos. E a questão não é quando vamos fazer isso, a questão é como nós vamos fazer isso. Como estará a minha alma quando eu voltar? Como vai ser quando eu encontrar os irmãos? Como vai ser quando eu for celebrar a ceia do Senhor? Aliás, a questão dessas pessoas feridas da alma é justamente isso que Paulo escreve aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele vai dizer que tem muitas pessoas morrendo porque estão tomando o cálice com raiva, com sentimento de ódio, querendo vingança, dentro do coração estão comendo o pão e participando do cálice, ou seja, estão crucificando Jesus de novo, ou seja, estão cuspindo no sacrifício que Jesus fez, porque a alma delas ainda está prevalecendo sobre a ação do Espírito. O Espírito está falando, faça isso, mas a alma fala, não, faça isso, e fazemos a vontade da alma. Precisamos reinventar a igreja. Precisamos voltar aos princípios. Eu quero iniciar aqui, nesta manhã, o caminho que eu quero concluir amanhã, mas eu quero iniciar aqui. E se você conhece alguém assim na tua igreja, ou se dentro da sua igreja existem pessoas que não se conversam, pode transmitir essa mensagem, pode mostrar para elas tudo isso que foi falado, esses pontos. Ou então você pode fazer uma direção, uma retransmissão, compartilhando essa mensagem, porque chegou a hora. Essa pandemia vem para colocar as coisas no devido lugar e vem para mostrar para nós que a igreja não é o templo, que a igreja somos nós. E se a igreja que somos nós precisamos fazer com que aquela canção que a gente tem cantado agora, que o Senhor tenha prazer de estar dentro de nós, que Jesus seja o centro do nosso coração, que Jesus seja o centro das nossas emoções, que Jesus seja o centro da nossa história.
Que Deus realmente tenha uma grande misericórdia da igreja brasileira, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, e Ele realmente está tendo, porque esse tempo de pandemia, de repente é para nos afastar, e para nós ouvirmos essas lives, e para que essas lives possam invadir o nosso coração e a nossa alma. E diga-se de passagem, hoje tem uma live maravilhosa à noite de missões, mas olha o caminho da cura. Eu quero iniciar hoje e amanhã nós vamos concluir com isso. Você está aí, deixou o seu like, o seu coraçãozinho para mim pegar o teu nome, porque amanhã tem sorteio. Isaías capítulo 58, quando ao chamado para que o povo fizesse certo aquilo que deveria ser feito certo. A cura, ela vai brotar, se nós caminharmos certo. Isaías 58, do versículo 5 em diante, eu quero ler para você. Deus está falando com o povo de Israel. Deus está falando com o seu povo, ele diz assim, ó: seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isto de jejum e dia aceitável do Senhor? Deus está falando para o povo: vocês estão jejuando, estão querendo que eu aceite tudo isso? Vocês estão jejuando, mas vocês estão perseguindo as pessoas? Vocês estão falando mal das pessoas? Vocês estão praticando injustiça? Vocês estão lesando outras pessoas também? É isso o jejum que vocês estão fazendo? Por acaso foi isso que eu escolhi? Deus está falando com o seu povo. Versículo 6: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Ele vai dizer: porventura o jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace o jugo. É isso que eu estou pedindo. Ou seja, ele está pedindo Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não é na frente, não é do lado, não é atrás. O Espírito do Senhor está sobre mim. E porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Ele me ungiu para colocar em liberdade os algemados. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. E Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. Para anunciar a volta do nosso Deus. Para consolar aqueles que precisam de consolo, para restaurar as cidades assoladas. Foi para isso que você e eu recebemos a unção do Senhor. Esse é o jejum que Ele escolheu, que nós coloquemos em liberdade as pessoas e não que venhamos a ferir as pessoas. Então nesta manhã nós vamos romper com esse ciclo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Queridos, que coisa linda a resposta da igreja quando fala assim: vamos arrecadar cesta básica, de pessoas trazendo óleo, trazendo arroz, trazendo feijão, e mandava, está faltando tal coisa, é que as pessoas vinham e traziam. E quando nós fomos arrecadar também, para fazermos o kit para as crianças, e trouxeram leite, trouxeram chocolate, trouxeram bolacha, resposta de Deus. Quando nós ficamos olhando a internet, vendo igrejas distribuindo cesta básica, ou seja, tempo de cura de Deus para a igreja, Deus curando a igreja e respondendo o seu povo com ação social também. Então, que repartas o pão com o faminto, que recolhas o pobre e o desabrigado. Vimos isso na igreja lá de Balneário Camboriú. O pastor Charles Pereira, um grande amigo, de vez em quando assiste nossa live, abriu a igreja dele para recolher as pessoas de rua e ser um lugar histórico, coisa maravilhosa que ele fez. Que cubras aquele que está nu, que dê a ele roupa para vestir. É isso o jejum que eu escolhi, é isso que eu quero que a minha igreja faça. Versículo 9: então você, depois de fazer tudo isso, então você vai clamar. Aí, depois de você abrir a tua alma para o faminto, depois de você auxiliar as pessoas, o texto está dizendo, então a sua alma vai clamar. E quando a sua alma clamar, eu vou responder. Você vai gritar por socorro, e Ele vai te dizer: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo apontador. Ei!
Olha só o caminho da cura. O caminho da cura está aqui. Então você vai clamar e Ele vai te ouvir. Então eu vou clamar e Ele vai nos ouvir. E o Senhor vai nos responder quando nós gritarmos por socorro. Quando? Quando Ele tirar o dedo que aponta. Quando Ele tirar o jugo da pressão que vem me levar para me trazer juízo e justiça sobre as pessoas. Espírito Santo, vem sobre nós aqui nesta manhã, Espírito Santo. Espírito Santo, alcança o nosso coração nesta live, Espírito Santo. Espírito Santo, alcança a tua igreja aqui nesta manhã, Espírito Santo. Inicia um processo de cura no nosso interior. Queridos, existem pessoas boas que estão feridas, e por isso que elas estão feridas, elas não são pessoas más, simplesmente elas estão feridas da alma, e que essa mensagem, que essa live possa alcançar as corações dessa manhã. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo da ameaça, o dedo que fala injúria, o falar injurioso, pesaroso, o Senhor então vai remover e vai retirar de nós tudo isso, e Ele vai sarar o seu povo. Se abrires a tua alma ao faminto, e se fartares a alma da aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e olha só, a tua alma, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Queridos, olha só, o caminho para o início de uma cura da alma. Versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como a do meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, o Senhor fartará a tua alma até lugares áridos, e até os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas. A promessa de uma alma curada vem até para as nossas gerações e para as gerações que vêm depois. E será chamado reparador de brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável, para que o Brasil se torne habitável, para que a tua cidade se torne habitável. Se desviares de profanar o sábado, de guardares os estatutos do Senhor, de cuidar das coisas dos teus interesses, diz que a cura brotará sem detença, e a glória do Senhor será a nossa luz, e o Senhor fortalecerá os nossos caminhos. Há esperança para nós, há esperança para a nossa igreja, há esperança para a igreja brasileira, há esperança para os pastores, há esperança para a liderança, há esperança para a igreja, para cada discípulo, para cada membro, há esperança para nós. Espírito Santo, venha sobre nós nessa manhã, Espírito Santo. Cura a nossa vida nesta manhã, Espírito Santo. Cura o teu povo nesta manhã, Espírito Santo, para que possamos curar outras pessoas também, Espírito Santo. Toca o nosso interior, Espírito Santo. Faça algo em nós, Espírito Santo, algo sobrenatural. Querido, a igreja é boa, o povo é bom, o povo coopera, o povo ajuda, o povo está junto. As filmagens, os Facebooks, as redes sociais têm mostrado isso, a igreja suprindo necessidade, então o povo é bom, a igreja é boa. Tem pessoas que estão feridas lá dentro e que precisam de pessoas para abrirem a sua alma, para curar a alma dos aflitos. Cura nós nessa manhã, Espírito de Deus. Leva-nos para o novo e vivo caminho. Sonda-se em nós algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. A cura vai brotar sem detença. A cura vai brotar. Então, nesta manhã, a cura está brotando no seu povo. A cura está brotando em cada um de nós. Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar.
A pandemia veio para mostrar que somos extremamente pequenos, frágeis, e precisamos da glória de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos da cura de Deus. E se nós precisamos da cura de Deus, nós somos iguais aos outros. Nós vamos morrer e nós vamos para o mesmo lugar. Queridos, se Deus nos tivesse levado nessa pandemia em outra nação ou em outro lugar, talvez iríamos para a cova coletiva. Talvez eu e você iríamos nem ter um momento de despedida. Então, seja, nós somos iguais, pelo amor de Deus. Seja o pastor, seja o líder, seja o membro, nós somos iguais. Pequenos diante de Deus, todos carecemos demais da bondade de Deus, do amor de Deus, da revelação de Deus a cada dia, do socorro de Deus a cada dia, nós precisamos. Então nós somos iguais. Vamos pedir para que o Espírito Santo cure a nossa alma. E o desejo do meu coração é que essa luz, esse desejo de Isaías fala em 58, que essa cura possa brotar. Versículo 8. 58:8. Se nós abrirmos a nossa alma ao faminto, se nós socorremos os necessitados, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, ou seja, não há impedimento de Jesus, não há impedimento do nosso adversário, não há impedimento se as nossas atitudes e se as nossas escolhas acontecerem, a cura vai brotar sem que ninguém possa impedir. Por isso que a escolha é minha, a decisão é minha, eu é que decido, as minhas escolhas vão fazer toda a diferença. Então ela vai brotar, e ela vai brotar sem detença, ou seja, sem que haja impedimento. A tua justiça irá diante de ti, ou seja, como os olhos de Deus estão me vendo, aquilo que eu vou fazer de bom, a minha justiça é correta, os olhos de Deus estão me acompanhando em tudo isso, e a glória do Senhor será a sua retaguarda, ou seja, haverá uma proteção de Deus sobre a nossa vida, da mesma maneira como o povo saiu do Egito, e a glória de Deus naquela nuvem estava protegendo a vida deles, assim também vai estar sobre a tua vida, assim também vai estar sobre a nossa vida. Que em nome de Jesus, nesta manhã, a cura do Senhor possa ter brotado dentro de cada um de nós. Recebe aí na tua casa o toque do Espírito Santo, para que a cura, espero que uma dessas características que você possa estar dizendo, eu preciso. E depois que você diz, eu preciso, podemos dizer, a nossa igreja precisa. E se a igreja precisa, toda a onda de avivamento, eu sempre falo, nunca começou por uma grande multidão, sempre começou por pequenas pessoas que se colocaram na mão de um grande Deus. Eu quero orar junto com você nesta manhã, para que a cura possa brotar. E proclamar um santo jejum, para proclamarmos um jejum nesta manhã, um jejum de lábios, um jejum. Bom dia, Genildo, meu amigo, que saudade de você, rapaz. Vamos proclamar um jejum, trabalhamos juntos na Protege, olha como é bom ter história, né? Vamos proclamar um jejum juntos, um jejum de, a partir de hoje, nós vamos nos esforçar a cada dia para não falarmos de ninguém, não apontarmos o dedo para ninguém, porque, queridos, o mesmo vírus é para todo mundo, grandes e pequenos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele continue nos guardando, mas que Ele amplie agora os nossos horizontes, porque o jejum que Ele quer, a vida espiritual que Ele quer, é essa que nós acabamos de ler em Isaías, capítulo 58. Vamos fazer isso nessa manhã? Vamos colocar isso dentro do nosso protocolo de boas condutas, para fortalecimento da imunidade e para estancar o vírus da maldade. Vamos fazer com que a nossa máscara, puxa, a minha não está aqui perto, que a nossa máscara seja uma máscara espiritual.
não vou falar mal de ninguém. Não vou trazer juízo sobre ninguém, porque ela tem erro, eu também tenho. Ela tem falha, eu também tenho. Ela vai morrer, eu também vou. Vamos para o mesmo lugar, então não vou falar mal de ninguém. Se nós desejarmos isso, o texto de Isaías 58 diz que a cura vai brotar sem detença. Se abrirmos a nossa alma para socorrer o faminto, se abrirmos a nossa alma para fartar a alma daqueles que estão aflitos, se você se colocar como enfermeiro na área da justiça, para socorrer aqueles que estão feridos e mostrar o caminho reto, o caminho do discipulado, esse caminho maravilhoso, a cura vai brotar sem detença e a glória de Deus vai estar à tua guarda, à tua retaguarda, te protegendo de toda a seta do maligno, de todo dardo. Iniciemos hoje um caminho. Amanhã nós vamos falar a ação poderosa de Deus no sofrimento. E eu sei que a cura dele vai brotar em cada um de nós. Amém, queridos? Você, junto comigo nessa live, você aceita fazer esse propósito de não trazer esses comentários e de não falar nada até, porque assim, todo mundo, a gente vai olhar numa ótica e a gente não está olhando na ótica da pessoa que fez aquilo. Então, seja eu trazer um juízo sem ouvir todas as partes, eu estou sendo injurioso. Eu preciso ouvir os dois lados para mim tomar uma decisão e para mim poder falar alguma coisa, se é que eu fui chamado para ser juiz de alguém, antes que qualquer outra coisa. Então, que Deus nos ajude. Vamos guardar nossos lábios. O avivamento está vindo. A volta de Jesus, ela está próxima. Então, nós vamos fazer essa aliança nessa manhã. Porque a tua igreja, a igreja do Senhor é boa. Foi Jesus que morreu por ela. Então, essa igreja, ela é boa. E você vai ver que à medida em que você não vai falando mais de ninguém, você vai vendo, você vai descobrindo os pontos positivos até das pessoas, você vai ver que essa cura vai te tocando. E todo aquele amargo vai saindo. Isso pode passar perto da pessoa que não vai te incomodar mais e não vai incomodar essas pessoas. Nós vamos poder pegar o cálice da ceia e tomar sem que ninguém possa acusar, não o café com coragem. Esse aqui, essa xícara nós compramos do pessoal do Jeová Nissi, quando vieram aqui. Vamos orar, vamos ajudar uns aos outros. Nós estamos unidos nessa empreitada. Não vamos pegar o ritmo de STF, Congresso, Judiciário, que parece que estão brigando para ver quem tem mais força. Não, esse não é o modelo que nós não precisamos. Aquele que está em nós, o amor daquele que está em nós, ele é muito mais forte do que aquele que nos separa. Vamos fazer isso? Você quer fazer essa oração junto comigo? Amém? Vamos fazer isso? Amém? Você vai ser instrumento de Deus na tua igreja. Você vai ser instrumento de Deus na sua família. Vamos ser instrumentos de Deus para a cura da nossa nação. Vamos. O texto está dizendo lá que os nossos filhos vão herdar a bênção por a decisão que nós estamos tomando. E diz que a nação vai se tornar habitável por nossa causa. Esse é o tempo de nós. Isso. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus, então a igreja é boa, queridos. A igreja é boa, Jesus escolheu cada um para estar ali, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Nós não sabemos o que estamos falando, mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então vamos orar juntos nessa manhã, vamos? Na tua casa aí, se você pode, levante uma das suas mãos aí como se estivesse recebendo do Senhor a vitória, e você está recebendo do Senhor esta vitória nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, eu quero me unir aos meus irmãos, às minhas irmãs, à igreja do Senhor, cada denominação. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Senhor, Isaías precisou de uma tenaz para tocar nos seus lábios, ó Deus. Deus, nós precisamos de uma tenaz nessa manhã. Toca os nossos lábios, Senhor. Toca os nossos lábios, para que a cura possa brotar em nós. Nós escolhemos nessa manhã não continuarmos amargos e nem juízes de irmãos ou de familiares
oh Deus, nem de autoridades, ó Senhor. Deus, nós queremos nessa manhã escolher a cura, Senhor, para sermos instrumentos de cura como o Senhor projetou para nós, para sermos. Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida, porque nós somos chamados não para ser juízes, mas para colocar em liberdade os algemados, para nós darmos vista aos cegos espirituais, para anunciarmos a sua volta. Espírito Santo, faça isso nesta manhã, toca a igreja brasileira, toca os altares, Senhor, cura os pastores, cura, Senhor, os líderes, ó Deus, que possamos participar do pão e do cálice com singeleza, ou seja, com sinceridade de coração. Deus, não olhando nunca, Senhor, para o próximo, mas olhando para dentro de mim, olhando para o futuro, olhando para a eternidade, para aquele dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós, na vida de cada um dos meus irmãos, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Iniciamos hoje uma jornada para um tempo de cura. Se você conhece alguém ferido, convida ele para participar amanhã, às 10 horas, porque amanhã nós vamos falar da ação de Deus no sofrimento e mostrar que Deus quer trabalhar, agir na nossa alma, mas como eu disse, a alma é a sede das nossas escolhas. Então nós escolhemos se nós queremos a cura ou não, nós decidimos se vamos tomar a Novalgina para a febre ou não, então a escolha sempre vai ser nossa. Então te convido para amanhã, 10 horas, estar aqui. Se você assistiu essa live em algum momento, coloca aí o seu joinha, teu coraçãozinho, para mim pegar o teu nome, porque amanhã tem um sorteio também de livros, e já foi colocado no correio os livros que já foram sorteados, tá bom? Com certeza vão estar recebendo aí por esses dias também, ok? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou da mensagem, entende que é oportuna, compartilha essa mensagem também com outras pessoas, compartilha essa mensagem aí, tem irmãos que eu vejo sempre estão compartilhando para que outros possam assistir. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tenho certeza que é bênção para a nossa igreja, para a igreja brasileira, vai ser bênção para todos nós, amém? Deus abençoe a sua vida, um beijo no teu coração. Você pode deixar o seu comentário aí, nós vamos ficar extremamente felizes com o seu comentário, com a sua história. Um final de semana abençoadíssimo para você, que Deus fortaleça os seus passos, que Deus fortaleça cada dia o teu espírito, para que o teu espírito possa prevalecer sobre os desejos da tua alma e o nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós. Rumos para o propósito, para depois desta pandemia, em nome de Jesus. Até amanhã, às 10 horas, com mais um Café e com coragem nós vamos vencer. Deus abençoe e um forte abraço. Fiquei contente que o irmão Nunes entrou aqui recuperado de alta do coronavírus. Glória a Deus pela tua vida, queridão. Bênção demais, oramos por isso daí. Ele, a irmã Luzia, irmão Nunes tinha as comorbidades, mas a proteção do Senhor e a graça do Senhor estava sobre a vida deles. Olha só, coisa maravilhosa. Deus é fiel. Em todo tempo, diga comigo, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Um forte abraço, um bom dia para você. Deus fortaleça a tua vida e até amanhã às 10 horas em mais um Café com Coragem. Tchau, tchau.